interior de São Paulo, que nem é tão longe. Que aí a gente tem o quê? Regiões basálticas, que aí o material é mais pesado. Então aí você consegue ter densidade de 2.380, 2.450. Ela já fazia cálculos para resistências superiores a 28 dias. Então assim, eles compravam um concreto menor para 28 dias, mas que tinham que dar maior acima de 45, 56 dias. Fala, engenheiro! Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Estamos aqui com você toda terça-feira às 6h57 da manhã. No YouTube e no Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E dando continuidade aos últimos 3 episódios que a gente estava falando sobre 6118, a gente falou sobre durabilidades e critérios para manter essa durabilidade. Hoje a gente vai falar sobre concreto. Como a norma 6118 fala sobre o concreto. Não acredito que nós vamos falar de concreto de novo, Matheus. Precisa mudar, a gente está falando sobre concreteiro. É toda vez, é toda terça, é concreto. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai entrar num tema que a gente já falou em vários outros episódios, mas a gente vai entrar de uma forma diferente pela visão da 6118. Exato. E ela vai levar a gente sempre para 7212, para 12655, vai levar a gente para ensaios, vai falar de massa específica, nós vamos falar de resistência à compressão, resistência à tração. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Matheus? Exatamente. Maravilha, cara. Então vamos lá? Vamos. Bora. Então, agora dando continuidade, a gente vai Mas eu gostaria de lembrar você de uma coisa. Fala de um item que faltou a gente esmiuçar no último episódio, que são as classes de concreto. Vai. Então, o que você agora pode dizer para nós? Faltou falar isso em detalhes no último episódio. Entrando agora no ponto 8.2, que é o ponto concreto, literalmente o nome só concreto. Depois desse ponto, ele vem aí com a classe de agressividade. Classe de resistência. De tanto a gente já falar de classe de agressividade, já veio na mente, mas é classe de resistência, que é o ponto 8.2.1. Ele fala sobre a 8953, que a gente já falou nos outros episódios, mas ele reforça aqui sobre que a classe de agressividade é até a C90 para essa norma, e a classe C20 é para armadura passiva. O que é armadura passiva, Matheus? É todas as armaduras que não são concretos protendidos, ou seja, não é uma armadura que ela é pré-tensionada ou pós-tensionada para o concreto. A partir do concreto C25, aí você pode usar para concreto protendido. E, valendo ressaltar que ela já fala aqui, classe C15 pode ser usada para apenas. Pode não, ela só pode ser usada apenas em obras provisórias. Ou concreto sem fins estruturais. Exatamente, aquele concreto magro pode ser utilizado. Pois é. Ou provisório, depois vai ser tirado. Exato. É como eu falei da barreira provisória. Ou, por exemplo, aquele stand de vendas que vai ficar ali e só depois vai tirar. no começo. Você não precisa usar. Não precisa de durabilidade. É isso aí. São coisas provisórias. Exato. Logo em seguida... Dito isso, vamos para onde? Vamos para massa específica. Pronto, vamos para massa específica. Que é um ponto também que é muito importante você saber que a norma está te dizendo valores aqui, mas depende da região, tá? Depende da sua areia que você tem, depende da sua brita, depende da densidade dos seus materiais. Por quê? Porque se você tem uma brita mais leve, ela vai ocupar mais volume, mas o concreto vai ser menos denso. Se você tem uma brita com a densidade maior, você vai ter um concreto mais pesado para o mesmo volume. Então, ela até entrega aqui, ele fala assim, tem massa específica, ou seja, o concreto tem massa específica compreendida entre 2.000 kg por metro cúbico a 2.800 kg por metro cúbico. Isso depois de secos em estufa. Seco e estufa. Isso é o que fala aqui, né? São aqueles massa específica normal. Isso. Né? Ou seja, sem aquela umidade a mais. Sim. Só o concreto mesmo.
E aqui, sem falar dos concretos leves, né? Porque não está falando Não, nessa aqui não. parte de 2 Leves é a abaixo de 2.800. 2. Concreto leve é abaixo de 2. Isso. E, logo em seguida, ele fala aqui o valor que para um projetista. Para o projetista. Qual o valor que o projetista vai ter que usar? Se a massa específica real não for conhecida, para efeitos de cálculo, pode-se adotar para concreto simples o valor de 2.400 kg por metro cúbico a 2.500 para concreto armado. Pois é, mas lembra que essa norma que a gente vem falando desde os primeiros episódios da 618, que ela é uma norma de cálculo. Exato. O projetista não sabe quem que vai ser o fornecedor. Exato. Então, quando ele desconhece, ele usa esse número. Exato. De 2.400 a 2.500. E aí tem uma segurança. E tem uma segurança. E é baseado nisso que ele faz todos os cálculos da estrutura. Exato. Na prática, isso é o que você estava falando. Tem uma diferença. Por quê? Porque depende da região. Então, por exemplo, se a gente falar de São Paulo, dificilmente ou raramente você vai encontrar um concreto com densidade de 2.500. Só na situação que quando você já conta com concreto armado. Isso aí. Com armadura de perfeito. Mas ele já com armadura. Isso. Só o concreto em si, ele não vai pesar isso. Ele deve pesar entre 2.350, 2.380. Se chegar a 2.400 é muito difícil, mas pode ser. Aí se você for para uma outra região, por exemplo, interior de São Paulo, que nem é tão longe, que aí a gente tem o quê? Regiões basálticas, que aí o material é mais pesado. Então aí você consegue ter densidade de 2.380, 2.450. Muda. Então depende da região, que é o que você falou. Exatamente. Então é importante você entender isso, né? Então assim, quando é só concreto simples, 2.400. Se é armado, 2.500. Mas é difícil você ter 2.400. Mas ele nunca vai ser menos de 2.300. Isso eu garanto. Então vai ser 2.330, 2.360, 2.380, no máximo. Uhum. E aí, dependendo da região, ele vai chegar em 2.400, 2.420. Porque depende muito da densidade dos agregados da região. Sim. Quando eu falo agregado, é brita e areias artificiais, assim, né? Sim. Normalmente areias de quartzo, areias de rios naturais, elas têm uma densidade mais baixa, que é normal. Não é baixa, ela é normal. Então isso ajuda na composição, para você entender um pouco disso que a gente está falando. E é isso que vai te ajudar no cálculo do volume. Sim. E é nisso que vai ajudar no cálculo que o projetista está lhe fazendo de peso de estrutura, quando ele faz o cálculo do peso permanente e do peso provisório. Exato. Então, o concreto, quando ele considera 2.400 ou 2.500, ele contempla o peso permanente. Uhum. Sempre vai ter aquele peso, então ele já considera da última até a primeira laje descarregar na fundação. E mais o provisório, que também está dentro dessa norma, em algum lugar está escrito os pesos que ele vai adotar quando já existem gente morando, ou trabalhando, Exato. ou usufruindo. E claro que tem que ser maior do que o real, né? Tem que ser um pouco... Tem uma gordurinha para você poder trabalhar. Imagine se ele colocasse Não aqui... é gordurinha. Coeficiente de segurança. Um coeficiente de segurança. Poxa, se eu sou gordinho, quer dizer que então eu estou com o meu coeficiente de segurança alterado? Um pouquinho maior. É isso que você quis dizer? Não. Mas aí, por exemplo, não teria como ele falar aqui na norma que é 2.200, porque você sempre estaria faltando esses quilos a mais e não teria coeficiente de segurança, não teria uma segurança a mais na estrutura e no cálculo da estrutura. Exatamente. Daí a gente vai para referências, né, Matheus? Quando a gente fala de massa específica, a gente vai cair na resistência à compressão, não é isso? Sim, exatamente. Então, quando a gente começa a falar de concreto, a gente fala de massa específica, a gente vai falar de resistência à compressão. Resistência à compressão, para você que está chegando aqui agora, caindo de paraquedas, e é a primeira vez que você está nos vendo aqui no canal, a gente está falando de a análise de resistência através de corpos de prova cilíndricos, que é o que a norma brasileira preconiza, né? De acordo com a NBR 5738, que é a de moldagem, Sim. e a 5739, que é o ensaio. Então, assim, é a que faz a moldagem, como fazer e como fazer o ensaio. Então, nós estamos falando das resistências à compressão. Quando ele fala compressão, é compressão, né? Então, que comprime. Uhum. Nós vamos falar da flexão também, mas a gente está falando agora de compressão. Esse é um ponto. A gente também vai falar que na maioria dos casos, ou na maioria dos projetos, as referências do projetista é um FCK aos 28 dias.
Óbvio que existem projetos que dizem que você deve ter o mínimo com 7 dias, 3 dias, mas isso são especificações. A maioria dos casos é levada a 28 dias. Assim como também tem obras que não tem necessidade de resistência aos 28 dias e coloca as resistências posteriores, como Pode existir. 73 ou 91, para poder atingir. Pode existir também, pode existir. E eu vou te falar, você me lembrou de uma época da minha vida assim, bem distante. Eu fui estagiário de uma construtora muito conhecida na época, e eu acho que alguns dos nossos ouvintes vão se recordar, chamada Encol. Foi uma das maiores construtoras que já existiram nesse país. Era muito grande, imensa. E eles tinham metodologias para construir. Eles eram, assim, muito inovadores. Infelizmente, foi uma empresa que teve uma má gestão e acabou se perdendo aí no caminho. Mas eu cheguei a trabalhar lá. Eu acho que foi um dos meus primeiros estágios, assim, de quando eu entrei na faculdade, assim, foi em 1994. E eu trabalhava, né, lá era dividido por equipes. Então, assim, era a equipe de fundação, fazia a fundação e ia embora. Aí entrava a equipe de estrutura. Aí terminava a estrutura, entrava a equipe de acabamento, de fachada e assim por diante. Então, assim, eram equipes altamente capacitadas para fazer aquele trabalho. Eu entrei na equipe de fundação. A gente falava que eu trabalhei no barro, né? E o interessante de falar do que você falou das idades, que naquela época, em 1994, que a Encol é muito mais antiga do que isso, ela já estava no final quando eu entrei, ela já fazia cálculos para resistências superiores a 28 dias. Então, assim, eles compravam um concreto menor para 28 dias, mas que tinham que dar maior acima de 45, 56 dias. Cara, era impressionante, eu nunca tinha visto aquilo, nem na universidade, nunca aprendi isso. Hoje a gente já está falando, tá vendo como as coisas mudam? Mas não se falava tanto disso. Cara, ela sempre foi pioneira, sempre. Então a gente recebia concreto lá, para você ter ideia como é que era o concreto da época. O concreto da estrutura era 25, mas não para 28, era para 36 dias. E então a gente comprava 22,5. Olha, existia 22,5, cara. A norma mudou bastante, né? Hoje em dia a norma fala a gente usava FCK né? 22,5 para dar 25. A gente usava FCK 20 na fundação para dar 25, às vezes com 56 dias. Cara, era muito... Por quê? Eles compravam um concreto mais econômico, dependendo do cimento que existia, e ele analisava a curva de crescimento. Como é que ele fazia isso? Porque a Encol tinha laboratório próprio. Ela que fazia todo o controle tecnológico, então ela tinha conhecimento da concreto que ela recebia, cara. Aí é bom. Cara, era impressionante, cara. Eu não me conformo com uma empresa daquela, se acabou. Aí é bom. Enfim, foi só um parênteses aqui, acho que alguns mais antigos vão lembrar dessa empresa. E, pegando o gancho aí do Vinícius, assim como o custo, você também tem redução significativas para a parte de sustentabilidade. Porque você vai precisar de menos... Pensando hoje, naquela época ninguém pensava nisso. Pensando hoje. Naquela época era custo mesmo. E como você tinha conhecimento de controle, puta, cara, os caras... Eles tinham moldura para caixilho, só vinha com esquadro e já colocava. A porta, o batente já vinha pronto, já colocava, não tinha quebradeira. Cara, era impressionante. Os caras eram muito bons. E aí, só terminando aí a ideia, pegando o gancho da sustentabilidade, se você vai colocar as suas cidades depois, a gente vai poder escolher outro tipo de cimento, por exemplo, ou colocar menos cimento na mistura. Seu cimento CP3 que ganha uma resistência mais devagar que o CP5, você vai poder optar pelo CP3, por exemplo. Se você assim não precisa no inicial e você no final, pode ser para frente, o CP3 é um tipo de cimento que cresce ainda até em 90 dias. Sim, exatamente. E é por isso que é muito importante a fase de projeto. Muito importante a fase de projeto. É uma fase que não pode ter muita pressa. Não é para ter muita pressa na fase de projeto, porque você estrutura isso tudo. Você estruturar isso daí no começo e pensar na FCK em vez de 28 dias para depois, você vai poder ter um consumo menor de cimento e menos dinheiro gasto, menos emissões e assim por diante. Por isso que fase de projetos, projetistas são pessoas muito importantes na obra. Isso aí. Aí a gente vai daqui para a resistência à compressão, a gente vai para a resistência à tração. E aí a gente está falando que é
Aí entra o aço, né? Isso. Então, mas existe um ensaio no concreto que é a tração. Exatamente. Que é uma resistência muito diferente da compressão, né? Bem diferente. Mas é a capacidade, por exemplo, de um piso de concreto. O piso de concreto trabalha na tração, não trabalha na compressão. Sim. Então é a capacidade daquele concreto suportar. E existe uma analogia entre compressão e tração. Então, existem cálculos e indicações que um FCK 30 na compressão seria um FCK 4 na tração. Sim, por exemplo. Né? Uma ideia. E aí vai. Então, assim, você entra nessa questão da tração. Então, a tração entra onde? Por exemplo, num pavimento rígido, que é pista. Sim. Então, você precisa de tração. Ele trabalha mais na tração. Exatamente. E aí existe também a questão da frenagem e aceleração. Por exemplo, uma praça de pedágio. Uhum. O veículo frena para poder passar na praça e acelera. Então, aquele concreto tem que ter a capacidade de aguentar a frenagem e a aceleração. Então, isso tudo está envolvido com a resistência à tração. Sim. São resistências importantes. Né, aí, Matheus? Pegando só o gancho para falar um pouco sobre a norma, nós temos duas normas, NBR 7222, que é a tração. Que é a tração indireta, e a mais famosa, que é a NBR 12142, que você vai fazer a tração na flexão. O que é a tração na flexão? É quando você pega um prisma, coloca as distâncias corretas, faz o ensaio, em vez de você fazer a compressão, que vai estar um corpo cilíndrico assim, você vai ter um prisma dessa forma, ele vai ter algumas posições de cargas e ele vai romper assim. Então você vai ter um valor bem mais baixo do que a resistência à compressão. Mas não quer dizer que o concreto está com baixa qualidade. É porque o ensaio, o concreto, é resistente à compressão e não à tração. E é por isso que a gente entra, por exemplo, com fibras quando você precisa de uma grande resistência à tração. Exatamente. Você vai modificando com agentes que te ajudam a melhorar essa resistência. Não vamos entrar muito em detalhes, mas a norma ela entrega umas bases de cálculos para os projetistas para eles poderem fazer dimensionar a resistência à tração que vai ter o concreto com o FCKX, quanto de tração que ele vai ter. Faz sentido você dar uma lida, né, se for interessante para você. Isso. Aí aqui agora, o que a gente vai entrar é num tema que a gente comentou no último episódio, que a gente falaria disso mais para frente, e agora é o momento da gente falar um pouco, que é o módulo de elasticidade, né? Sem o cálculo. Sem o cálculo, mas... Sem o cálculo, né? Mas com olhar mais do concreteiro e quais são as especificidades que a gente precisa olhar. Exatamente. Então, assim... Basicamente, que é o módulo de elasticidade? É a medida de rigidez do concreto, né? Ele impacta em deformações e fissuração quando está em carga, em serviço, quando está trabalhando. Então, qual é a capacidade de deformação? Matheus falou aí sobre isso, acho que agora no começo, no antigo episódio, no episódio anterior, sobre as deformações, sobre fluência. Então, aí a gente até comentou que a gente já falaria sobre a deformação. Sim. E aí, agora a gente está falando um pouquinho de deformação. Obviamente, não vamos entrar muito em detalhe, mas basicamente o que a 6118 fala é que existem dois estágios, ou duas especificações para isso. Seria o módulo deformação estático e o módulo deformação tangencial, né? O tangente. Na real, o tangencial inicial. Tangente e secante. Tangente e secante, isso, exatamente. Existe um outro terceiro que está sendo muito utilizado pela facilidade, né? Exatamente. E esse até a gente indica para você, concreteiro, que é o módulo dinâmico. Exatamente. Que é um ensaio mais simples. Muito mais simples. Muito mais simples e que te dá o mesmo resultado, né? Ele é bem preciso com relação a isso. Isso. Porque como é que funciona? Aqui a gente está na 6118, certo? O módulo de elasticidade ele faz parte de como é feito o ensaio, é 8522. E essa norma 8522 ela tem duas partes. A parte 1 é como é feito o ensaio da forma mais corriqueira e como é feito o ensaio, por exemplo, no ABCP, como é que eles vão fazer lá esse ensaio. É como está na 8522, parte 1. Que é o mais famoso, que você coloca
uma estruturazinha no CP, rompe o CP, entende qual é a deformação Ele vai direta. colocando cargas de tanto em tanto e mede a deformação por Isso. um anel que é feito em volta. Isso. Até a carga que o projetista pede. Exato. Eu quero módulo de 28 gigapascals a 40% da carga. Então, Exato. quando ele chega a 40% da carga, ele mede a deformação para ver se está atendendo. Eu quero 30%. Exato. Então, o projetista, por quê? Por causa da liberação da estrutura. É. É o que vai ajudar você, construtor, a liberar ou mais rápido ou mais tardio a sua estrutura. Sim. E aí vem aqueles impactos do cimento CP3 ou não. Sim. Entendeu? Então isso influenciou muito lá atrás, quando eu falei num episódio anterior sobre 2002, que a gente teve uma influência grande da entrada do problema de energia, impacto do cimento CP3. Sim. Impactou com relação às deformações. E aí impactava sob desforma. Que hoje já é um caso superado, vencido, todo mundo trabalha com esse cimento e não tem problema nenhum. Sim. Aí, esse meio de ensaio é um meio difícil, é complicado fazer esse ensaio da 8522 parte 1. Mas aí veio a norma 8522 parte 2, que é a norma que faz o ensaio através do módulo dinâmico. O que é esse módulo dinâmico? Você vai bater, imagina que eu estou com a haste aqui, eu vou bater no concreto. Ele vai emitir um som. Esse som, ele sai um módulo dinâmico do concreto. Na norma 8522 parte 1, ele tem anexo B. Esse anexo B lá da norma, ele faz a correlação. Quando você faz a correlação, você tem um número aproximado do módulo de elasticidade tangencial e assim, módulo de elasticidade secante. E por isso que a gente indica muito para a concreteira. Por que a gente indica muito para a concreteira? Porque é muito mais prático. Sim. É um ensaio não destrutivo também. Sim. Tem um ponto aqui que a gente, como está falando da 6118, não pode deixar de falar quando fala de módulos, né? Também. O que a norma fala? O que a 6118 preconiza e que o projetista se utiliza daqui, porque ele não conhece. Lembra que o projetista não conhece quem vai fornecer, Sim. não sabe, ele tem que usar padrões, coeficientes de segurança. Qual é a medida que o cara usa? Ele usa uma fórmula para descobrir os módulos e adotar isso dentro do seu concreto. Sim. Então, se ele está lá especificando, lembra? Classe de agressividade, qualidade do concreto, relação água-cimento, que tipo de concreto que é, C40, C20, agora ele consegue determinar o quê? O modo de deformação. Então, eu determinei que o meu concreto é um 40. Qual é o modo de deformação para esse 40? Eu não sei, porque eu não tenho um ensaio. Sim. Mas eu tenho uma fórmula que nos orienta. Ela é assertiva? Depende. Por quê? Porque a deformação é muito vulnerável ao tipo de agregado. Então, tem regiões que o agregado é muito frágil e a deformação é muito ruim. Então, você tem dificuldade de atender o que está escrito aqui, mas ele é um parâmetro. Tá? Então, o que ela fala? Que para você ter o concreto, por exemplo, de modo de deformação inicial, que é o tangencial, a gente tem uma fórmula, né? Que é FCK é 5.600 raiz quadrada de FCK. Vezes o alfa. Exatamente. Então, E o que é esse alfa? Ele depende de qual é a brita que você está utilizando. exatamente. Por isso que é uma aproximação. Por exemplo, o projetista sabe qual é o tipo de brita que é utilizada na região. Como o Vinícius falou quando a gente estava falando da densidade. Exato. Você tem um basalto... Mas isso daqui é uma revisão. Foi introduzida recente isso. Por quê? Porque, como eu disse, se eu usasse a fórmula aí do jeito que está aqui, 5.600, e é por isso que eu falei, para a gente você poder entrar e explicar, era 5.600 raiz de FCK. Aqui ou qualquer lugar do país. E aí é que começaram os problemas regionais. Entendi. Hoje a gente tem um alfa. O alfa é o quê? É o tipo de agregado. Por quê? Porque é o agregado que manda na deformação. Sim. E aí o que o alfa fala? Que Em sendo alfa E 1,2 para basalto e diabásio, 1 para granito e gneiss, 0,9 para calcário e 0,7 para granito. Ou seja, 5.600 raiz de FCK vezes um desses, dependendo do tipo de agregado que você vai usar. Agregado graúdo.
tá? Graúdo. São as britas. É ela que ajuda a determinar módulo. Então, E hoje... ainda tem que dar aquela importância para a brita 1, né? Exatamente. Então, se você usar brita 0, querido, vai ser difícil. Vai ter que usar um 0 e 1, dependendo do módulo. Então, se você pegar um 40 aqui, você descobre, faz vezes o alfa e você tem o mais próximo da realidade. Então, é isso que o projetista usa, porque ele não conhece o concreto que vai ser entregue. Exato. Então, isso é importante. A mesma coisa é quando a gente fala do módulo secante. A premissa é a mesma, né? Então, esse S é o quê? É o alfa vezes o ECI. Uhum. Ou seja, é o que deu no ECI vezes o alfa de novo aqui. Então, só que o alfa aqui, ele é um pouco diferente, né? Então, assim, é importante a leitura da norma para você se atualizar e entender. Então, assim, não é mais usar só a fórmula. Ela tem a fórmula e o tipo de agregado. Porque aí, hoje, eu consigo atender o Brasil inteiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso é muito importante falar. Então, você deu uma visão do concreto que você deve fazer e tal, e a gente está dando a visão do que o projetista está vendo, porque ele não está vendo o que a gente vê. Então, ele tem que adotar o número, e ele é baseado por uma fórmula. E é uma fórmula simples, Sim. não é uma fórmula nada complicada, né? E, enfim, esses são parâmetros para que você possa entender como é que funciona o módulo. A gente está falando plano de cálculo. Na prática, a gente já falou, é a deformação. Uhum. Né? Isso, por exemplo, o que quer dizer na prática? Quando a gente tem uma viga, por exemplo, que depois de pronto o edifício vem subindo, a alvenaria sempre começa por onde? De baixo para cima ou de cima para baixo? Dentro de um prédio. De baixo para cima? De baixo para cima. Por quê? Porque o concreto já deformou. Sim. Então, a tendência é que você, quando chegar na parte inferior da viga, sempre tem um espaço, que a gente chama de encunhamento. Sim. E aí você sempre coloca lá 45 graus, faz uma situação dos tijolos ou dos blocos. Deixa espaçamento. Exatamente. Quando a gente começou a trabalhar isso há muitos anos atrás sobre deformação, quais eram as patologias? Depois do edifício pronto e já morando, a deformação aumentava muito por causa das cargas. Uhum. E aí saíam fissuras no meio da parede, que é justamente a deformação, que aí o que acontecia, as vigas deformavam de tal forma que faziam com que aquela estrutura, ou digo, aquela alvenaria chegasse a fazer um esforço de fissuração. Sim. E aí como é que se corrigia? Aí você tinha que fazer um tratamento, deixava um espaço e colocava uma argamassa expansiva, uma espuma. E sempre tinha que... Aí dali para frente começou a se exigir módulos de deformações para que não ocorresse isso, e melhorou demais. E ao mesmo tempo, mesmo com atendendo a deformação, existe sempre um vazio que eles colocam uma massa expansiva, que é uma espuma que faz com que, quando houver a deformação, ela trabalhe junto. Sim. E não crie essa rigidez. Então, olha que interessante. Né? O que é engenharia, né? É tudo. O que é engenharia. Enfim, muito bacana isso, né? Matheus, a gente aqui agora indo por um caminho, a gente está entrando num caminho muito mais detalhado aqui dessa norma, né? Isso. E aí a gente vai entrar agora na resistência de cálculo de concreto, que é o FCD. Essa é uma parte que a gente gosta muito e a gente vem falando sobre coeficientes de segurança. Exatamente. Né? Com ordem de ganho por tipo de cimento. Não é isso? O que fala aqui? O que é o FCD? É uma resistência usada no cálculo, derivada do FCK ou do FCKJ, que é da idade, né? E de um gama C. Sim. Que é coeficiente de segurança. Exatamente. Não é isso? Explica para a gente um pouco sobre isso, para a gente entender. Existe uma fórmula dentro da norma, mas existe um conceito para isso. Sim. Podia falar um pouquinho para nós? Claro. A norma, ela funciona, como a gente já falou, todas as vezes, que é FCK para 28 dias. Dentro da norma, ela tem 2 pontos. Ponto A, dentro da resistência de cálculo de concreto, que é o FCD. FCD é o FCK dividido pelo coeficiente do concreto, que é aquele famoso 1,4. 1,4. Logo em seguida, ele te mostra como fazer o cálculo para idades inferiores a 28 dias.
que ele tem um valor de beta. O que é esse valor de beta? É um valor que depende da data que o seu corpo de prova, o seu concreto está. Exatamente. Então, a gente pode colocar o print aí só para esquematizar um pouco. Cada tipo de cimento ele tem um crescimento, como a gente já falou. Então, o cimento CP5 ele vai crescer mais rápido. Então, ele vai ter um coeficiente para utilizar nessa fórmula do beta menor. Que significa que ele vai crescer muito no começo e no final ele não vai crescer tanto. Vai ter uma estabilidade. Exatamente. Em seguida, o CP1 e o CP2. Isso aí. Que vai ser 0,25. Exatamente. É um intermediário. Ele tem um crescimento tanto inicial quanto final. Ele é um intermediário, não muito, né? Mas ele cresce. Exato. E o CP3 e o CP4, eles vão ter um crescimento mais lento, mas lá no futuro ele vai estar ainda continuando crescendo, que era o que a gente estava falando de utilizar o CP3 para resistências a 91 dias. E é o que a gente falou nos episódios anteriores sobre as adições dos cimentos. Isso. Lembra da mitigação da reatividade álcali agregada? Está aqui, ele entra aqui agora numa outra posição. Ele é um cimento que é usado para ordem de cálculo, e ele está te dizendo que ele é um cimento mais lento inicial, mas que vai ganhar resistência final aos 28 dias ou mais. E vai te proteger contra a mitigação à reatividade álcali agregada. Exato. Né? Que é os famosos CP3 com adição de alto forno, que é o escória, que vem da siderurgia, é subproduto. E a gente fala de pozolanas, que são pozolanas que podem vir ou naturais ou vinda de queima de fornos, por exemplo, de termoelétricas. Sim. Então são vários tipos, né? Enfim. E aí, indo para o último dos últimos aqui, das 6118 que estamos falando, vamos entrar direto no coeficiente do concreto. Ao meu ver, é muito importante o concreteiro, o construtor, poder entender como o projetista vai calcular a estrutura. A gente pula muitas páginas, viu? A gente está indo nos pontos principais. Não, senão a gente realmente entra num detalhamento que a gente nem tem conhecimento, que são cálculos estruturais. Superficialmente a gente entende, mas não somos dominadores do cálculo. Exato. Para eu dar a dimensão para vocês, a gente está falando sobre concreto na página 25. Agora a gente já está na página 71 da norma. E agora, falando aqui, o concreto a gente usa mais o 1,4. Também tem outros números que o projetista utiliza, mas não vale muito a pena a gente falar, que seria especiais 1,2 e excepcionais 1,2. E por quê? Porque aí com certeza ele tem mais informações do concreto para poder adotar um coeficiente menor. Exato. Mas... E também tem para o aço, né? Que é o gama S. Sim. E também tem do aço, né? Gama C concreto, gama S do aço. Ou seja, eu acho muito até importante a gente comparar o porquê que o concreto tem o valor de 1,4 e o aço tem o valor de 1,15. Sabe quando a gente fala que a concreteira não é uma indústria? É isso aí. É exatamente por isso que os coeficientes são diferentes. Por quê? Porque o controle da produção do aço, que é uma indústria, é muito mais rigoroso do que o concreto. E vem um negócio bacana de falar aí. E é por isso que não se deve chamar usina de concreto. E chama-se central de concreto. Por quê? Exato. Porque usina é indústria. E concreto não é indústria. Concreto é prestação de serviço. Isso pode mudar, inclusive, a sua tributação. E é por isso que você deve chamar o seu negócio de central de concreto. Porque quem mistura é o caminhão betoneira. Certo? E ele compra materiais e faz a mistura dentro da sua betoneira. A usina siderúrgica é uma indústria. E é dela que se produz o aço. E o aço já vem validado da fábrica. Ele já vem com a sua conformidade. Por quê? Porque não é um produto perecível, como o concreto. E é por isso que o gama C, ou o coeficiente de segurança para concreto, é maior do que o do aço, como você bem colocou. Exatamente. Muito importante você falar isso aí. Excelente, Matheus. E agora vamos para... Esse daqui eu vou chamar até a dica do dia, tá?
Escuta qual é a dica do dia. Sabe quando você tem algum problema de resistência na obra? Quando você tem um problema de resistência na obra, geralmente, em grande maioria das vezes, você vai fazer extração do corpo de prova. Você vai ter que fazer uma contraprova. Exatamente. Ou destrutiva ou não destrutiva. Exato. A maioria usa-se do destrutivo. Que é a extração do corpo de prova. A norma, ela vem aqui embaixo e escreve assim: admite-se, no caso de testemunhos extraídos da estrutura, dividir o valor de gama C por 1,1. Ou seja, você vai minorar, vai 10%. diminuir essa rigorosidade no coeficiente, porque você vai estar analisando realmente Aí, o concreto que está na... aí agora eu conheço concreto. Agora você está... Quando eu faço isso, eu conheço concreto. Então eu posso diminuir meu coeficiente de segurança. Exatamente. E é por isso que às vezes algumas patologias não se tornam patologias graves. Por quê? Porque quando entram num recálculo, ele minora o gama C e aí faz com que a estrutura não tenha nenhum tipo de problema. Evidentemente que o que a gente está falando aqui são premissas que o projetista é que define. Não é nem o concreteiro e nem a construtora. Exato. Ele vai adotar as premissas que estão aqui. Se no cálculo, mesmo com 10% não passa, infelizmente você vai ter que fazer uma ação corretiva, que é um refazimento da sua estrutura se houve um problema de resistência. Exatamente. A gente só passa superficialmente isso aqui para que você entenda que isso está na norma. E o projetista sabe que está escrito na norma, porque ele utiliza dela, está aqui. Exato. Está lá no item 12.4.1, tabela 12.1, está lá escrito os coeficientes. E tem uma nota no rodapézinho dela que diz que deve-se diminuir o gama C de 1,4 dividir por 1,1, ou seja, você vai abater 10%. Exatamente. Desse gama C. Ou seja, o seu FCK, você está pensando antes em FCK, agora você está pensando já na resistência que você está utilizando realmente na peça. Exatamente. E só para a gente concluir, Matheus, que é importante a gente olhar isso, que a gente já se deparou, tanto eu quanto você, em projetos que a gente já tocou. Muito cuidado quando existem problemas de patologia em termos de resistência de concreto. É imprescindível que a ação de se fazer uma extração seja rápida, o quanto antes possível. Óbvio que depende a qualidade do seu controle, depende do que o seu projetista libera ou não, porque pode ser uma estrutura que corra risco, fazer um ensaio, mas na maioria das vezes, se a gente conseguir fazer esse ensaio no máximo em 40 dias, a partir da moldagem, ou seja, dos 28 para 40 são 12 dias, é no máximo 12 dias depois dos 28 dias, você fizer essa extração, melhor vai ser para a sua análise, ou melhor, do projetista. Por quê? Quanto mais tempo passa, e dependendo do cimento que você se utiliza, pode-se ocorrer crescimento do cimento. E o que vai acontecer, como a maioria dos casos ocorre, é que o projetista vai fazer uma regressão dos resultados. E essa regressão é trazer o resultado dos X dias para o resultado de 28. E se você não tiver muito bem controlado e não conhecer como faz isso, você pode realmente se perder, e até o projetista pode se perder. Então é importante que você tenha a habilidade de acelerar esse processo, você concreteiro. Independente, a menos que você tenha controle e prove que o seu resultado esteja maior, aí eu concordo que você deva se pode disponibilizar, falar, olha, o meu atendeu, se não atendeu, aí é uma outra conversa. Mas caso você queira resolver, e eu acho que você deva resolver em comum acordo com a construtora, faça rápido. Não espere 90 dias, não espere 100 dias, nem 150, acelere o processo. Isso vai ser benéfico numa análise estrutural, né, Matheus? Então, para encerrar, eu vou falar da minha dica de hoje, que você falou a sua. Cuidado com patologias. Seja rápido, seja ágil na hora de realizar um ensaio não destrutivo ou destrutivo. Traga segurança para o seu cliente. Traga uma expectativa de que você tem domínio do que você está fazendo. Apresente os seus resultados. Seja transparente.
Não deixe de trazer informações, mostre o seu controle. E se você não está entendendo o que eu estou falando, volta lá nos nossos primeiros episódios que a gente fala sobre gestão de equipe, de rotina, do que a gente deve fazer. Se você acompanha a gente desde o início, você vai entender o que eu estou falando agora. Se eu tenho rotina, se eu faço ensaio, se eu tenho um controle, se eu sei o que eu estou produzindo, eu tenho condições de chegar numa reunião e dizer, falar assim, ó, o meu material é esse, os meus ensaios são esses, os meus produtos são esses, e a minha resistência é essa, e eu assumo que é essa resistência e ponto. Com dados e fatos, não existem argumentos. Caso você não tenha dados e fatos, corra para extrair o mais rápido possível, não deixe passar de 10, 12 dias depois dos 28 dias. É a minha sugestão como consultor de concreto e como uma pessoa que trabalhou mais de 25 anos em concreto. Vá por mim. Combinado, engenheiro? Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Até a próxima terça-feira, às 6h57 da manhã. No YouTube e no Spotify. É isso aí, engenheiro. Muito obrigado por sua audiência. Que você tenha um dia sensacional. E até a próxima terça. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus.